O século XII testemunhou uma das histórias mais extraordinárias de ascensão feminina ao poder político na Europa medieval, quando Leonor da Aquitânia, uma jovem herdeira cujo dote magnífico havia sido objeto de controvérsias amargas e disputas legais que ameaçavam destruir suas perspectivas matrimoniais, eventualmente transcendeu todas as expectativas e limitações impostas pela sociedade patriarcal de sua época para se tornar uma das rainhas mais influentes, politicamente astutas e genuinamente poderosas de toda a história europeia. Sua jornada extraordinária desde uma situação inicial de vulnerabilidade legal e incerteza dinástica até o domínio político efetivo sobre territórios que abrangiam grande parte da França e Inglaterra demonstra não apenas sua resiliência pessoal excepcional, mas também sua capacidade única de transformar aparentes desvantagens em vantagens estratégicas que redefiniriam permanentemente o papel das mulheres na política medieval e estabeleceriam precedentes duradouros para o exercício do poder feminino em um mundo dominado por homens. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like neste vídeo se você está curtindo esta incrível saga de poder, política e triunfo feminino na era medieval. A herança substancial de Leonor da Aquitânia representava uma das concentrações de riqueza territorial e poder político mais impressionantes de toda a Europa do século XII. Incluindo não apenas o ducado ancestral da Aquitânia com suas vastas propriedades vinícolas e recursos agrícolas extraordinariamente produtivos, mas também o condado de Poitou com suas rotas comerciais estratégicas que conectavam o Mediterrâneo ao Atlântico, além de numerosos territórios menores, castelos fortificados, mosteiros ricos e cidades prósperas que, em conjunto, constituíam um domínio territorial maior e mais rico do que muitos reinos estabelecidos da época. Esta herança extraordinária havia sido cuidadosamente acumulada ao longo de gerações pela dinastia de Guilherme IX da Aquitânia, conhecido pela posteridade como o primeiro trovador da história literária europeia, que havia estabelecido uma tradição familiar duradoura de patronato cultural sofisticado, habilidade política astuta e acumulação estratégica de poder territorial que culminaria na extraordinária herança que Leonor receberia como única filha sobrevivente de Guilherme X da Aquitânia. No entanto, a magnitude mesma desta herança territorial e financeira criou complicações legais e políticas complexas imediatamente após a morte prematura e inesperada de Guilherme X em 1137, quando Leonor tinha apenas 15 anos de idade e ainda não havia atingido a maturidade legal completa necessária para exercer controle independente sobre seus vastos domínios segundo as leis feudais vigentes. A situação foi ainda mais significativamente complicada pelo fato de que muitos dos territórios incluídos em sua herança mantinham relacionamentos feudais extremamente complexos e frequentemente contraditórios com o Reino da França, criando oportunidades perigosas para intervenção real francesa direta e questionamentos jurídicos sobre a validade de certas transferências territoriais que haviam ocorrido durante as gerações anteriores sob circunstâncias que alguns advogados especializados em direito feudal e nobres rivais ambiciosos consideravam questionáveis ou inadequadamente documentadas pelos padrões legais da época. Luís VI da França, conhecido pela história como Luís, o Gordo devido à sua corpulência física notória, reconheceu imediatamente com perspicácia política tanto as oportunidades extraordinárias quanto os perigos substanciais representados pela situação sucessória delicada na Aquitânia e moveu-se rapidamente para garantir que os vastos territórios de Leonor não caíssem sob controle de rivais potenciais que poderiam facilmente usar essa riqueza territorial concentrada para desafiar militarmente a autoridade real francesa e alterar fundamentalmente o equilíbrio de poder na Europa Ocidental. Sua solução política foi arranjar estrategicamente um casamento entre Leonor e seu próprio filho e herdeiro, o futuro Luís VII, uma aliança matrimonial que teoricamente uniria os domínios aquitanos com a coroa francesa e criaria uma concentração de poder territorial absolutamente sem precedentes sob a autoridade capetinga direta. Este arranjo matrimonial, embora politicamente brilhante da perspectiva francesa imediatamente gerou oposição sistemática e controvérsia intensa entre diversos grupos de interesse poderosos que viram suas próprias ambições territoriais e políticas fundamentalmente ameaçadas pela prospectiva consolidação de poder que poderia resultar desta união. As contestações ao dote de Leonor emergiram simultaneamente de múltiplas direções geográficas e por diversas razões legais e políticas que refletiam acuradamente a complexidade extraordinária dos relacionamentos feudais medievais e as ambiguidades inerentes no direito sucessório da época, particularmente quando se tratava de herança feminina de territórios de tal magnitude e importância estratégica.
Alguns nobres locais influentes da própria Aquitânia argumentavam veementemente que certos territórios específicos incluídos no dote haviam sido originalmente concedidos sob condições feudais específicas que explicitamente impediriam sua transferência através de casamento, enquanto outros questionavam fundamentalmente a validade de documentos sucessórios antigos ou alegavam direitos hereditários competitivos baseados em relacionamentos familiares remotos, alianças matrimoniais anteriores ou concessões territoriais históricas que poderiam teoricamente invalidar porções substanciais da herança de Leonor. Mais significativamente ainda, representantes do Sacro Império Romano Germânico e de várias casas nobres francesas rivais expressaram preocupações diplomáticas sérias sobre as implicações estratégicas perigosas de permitir que os vastos recursos da Aquitânia fossem consolidados sob controle real francês direto, argumentando convincentemente que tal concentração de poder perturbaria perigosamente o equilíbrio político europeu delicadamente estabelecido e poderia ameaçar diretamente a independência de territórios menores que dependiam historicamente de fragmentação política francesa para manter sua própria autonomia e sobrevivência. Estas objeções legais e políticas foram apoiadas por análises jurídicas sofisticadas conduzidas por alguns dos advogados mais competentes da época, que questionavam meticulosamente aspectos técnicos das transferências territoriais históricas e levantavam dúvidas substanciais sobre a autoridade legal de Guilherme X para dispor de certos domínios específicos da maneira como havia feito em seu testamento. A jovem Leonor, enfrentando estes desafios legais formidáveis em uma idade quando a maioria das mulheres medievais teriam sido completamente dependentes de guardiões masculinos e advogados designados, demonstrou desde muito cedo as qualidades excepcionais de inteligência política aguçada e determinação pessoal inabalável que mais tarde a tornariam uma das figuras mais formidáveis da política europeia. Em vez de permitir que outros controlassem completamente as negociações sobre seu destino matrimonial e herança territorial, ela começou proativamente a cultivar relacionamentos diretos com conselheiros-chave experientes e especialistas legais respeitados, aprendendo rapidamente a compreender as complexidades técnicas do direito feudal e desenvolvendo estratégias pessoais para defender seus interesses contra as partes contestantes. Seu casamento com Luís VII em julho de 1137 representou tanto uma solução pragmática às controvérsias legais que cercavam seu dote quanto o início de uma nova fase crucial em seu desenvolvimento como líder política independente e influente. A união inicialmente pareceu bem-sucedida de múltiplas perspectivas políticas e diplomáticas. Luís ganhou acesso aos vastos recursos da Aquitânia que fortaleceram significantemente a posição da coroa francesa, enquanto Leonor adquiriu proteção legal crucial e apoio político necessário para garantir sua herança territorial contra desafios contínuos. No entanto, o casamento também revelou rapidamente incompatibilidades fundamentais entre as duas personalidades que eventualmente levariam a sérias dificuldades matrimoniais e ultimamente à anulação. Durante os 15 anos de seu casamento com Luís VII, Leonor demonstrou compreensão crescentemente sofisticada da política europeia e começou a desenvolver uma rede de relacionamentos que transcendiam fronteiras tradicionais entre cortes francesas e outras cortes europeias. Sua participação na Segunda Cruzada entre 1147 e 1149 proporcionou experiência particularmente valiosa em assuntos internacionais e logística militar, embora também contribuísse para tensões crescentes entre ela e Luís devido a diferenças fundamentais em temperamento e abordagens para a liderança. Estas experiências durante a Cruzada ajudaram a estabelecer Leonor como uma figura de significância internacional por mérito próprio, em vez de meramente como esposa de um rei. As tensões crescentes entre Leonor e Luís VII culminaram em sua decisão mútua de buscar a anulação de seu casamento em 1152, uma decisão que teve implicações enormes para a distribuição de poder na Europa Ocidental. A anulação tecnicamente restaurou Leonor ao controle completo sobre sua herança aquitana, mas também criou uma nova situação de vulnerabilidade política onde seus vastos territórios novamente se tornaram sujeitos à contestação potencial e interferência de requerentes rivais que nunca haviam aceito completamente a legitimidade de sua herança original. No entanto, em vez de recuar para uma posição defensiva, Leonor escolheu perseguir uma estratégia de aliança política agressiva que simultaneamente protegeria seus interesses territoriais e a posicionaria para influência ainda maior nos assuntos europeus. Sua decisão de se casar com Henrique Plantageneta, o futuro Henrique II da Inglaterra,
Apenas 8 semanas após sua anulação de Luís VII representou uma jogada magistral de manevering político que simultaneamente garantiu proteção militar poderosa para seus domínios e criou oportunidades para expandir sua influência através de envolvimento na política inglesa. O casamento entre Leonor e Henrique em maio de 1152 alterou fundamentalmente a paisagem política da Europa Ocidental, criando uma concentração de poder territorial que rivalizava ou excedia aquela de qualquer reino europeu existente. A combinação da herança aquitana de Leonor com o controle de Henrique sobre Normandia, Anjou, Maine e sua futura reivindicação à coroa inglesa criou o que os historiadores denominam Império Angevino, uma coleção de territórios que se estendia da fronteira escocesa aos Pirineus e representava um desafio formidável à autoridade da coroa francesa. Sob esta nova organização política, Leonor se encontrou em posição de exercer poder político em escala sem precedentes para mulheres na Europa medieval. Em vez de ser meramente um conduto passivo para a transmissão territorial, ela se tornou participante ativa na formulação de políticas, negociações diplomáticas, planejamento militar e administração territorial que demonstraram suas capacidades como líder política genuína. Sua influência se estendia através de múltiplos domínios incluindo política doméstica dentro de seus territórios aquitanos, relações diplomáticas internacionais entre o Império Angevino e outras potências europeias, estratégia militar durante vários conflitos, e patronato cultural que ajudou a estabelecer suas cortes como centros de aprendizado e conquista artística. Durante os primeiros anos de seu casamento com Henrique II, Leonor navegou com sucesso os desafios complexos de integrar seus interesses aquitanos com objetivos políticos angevinos mais amplos enquanto mantinha autoridade autônoma significativa sobre seus domínios ancestrais. Este equilíbrio exigia habilidades diplomáticas sofisticadas e perspicácia política, pois ela tinha que gerenciar demandas competitivas de oficiais administrativos de Henrique, manter lealdade de seus próprios nobres aquitanos e responder apropriadamente a ameaças de inimigos externos que buscavam explorar qualquer fraqueza percebida no império recém-consolidado. Seu papel como mãe dos herdeiros de Henrique adicionou outra dimensão à sua influência política, pois ela se envolveu no planejamento para arranjos sucessórios futuros e na educação de príncipes que eventualmente governariam várias porções dos territórios angevinos. Seu envolvimento no treinamento de Ricardo, Godofredo, Henrique o jovem rei e João proporcionou-lhe oportunidades para influenciar direções políticas e planejamento estratégico que se estendiam muito além de sua vida imediata, estabelecendo fundações para políticas dinásticas que afetariam a política europeia por gerações. Durante os anos posteriores do reinado de Henrique, quando tensões começaram a se desenvolver entre o rei e seus filhos, Leonor demonstrou sua perspicácia política contínua navegando cuidadosamente conflitos familiares enquanto protegia seus próprios interesses e mantinha sua influência sobre decisões políticas-chave. Sua decisão eventual de apoiar a rebelião de seus filhos contra Henrique em 1173 representou não uma traição da lealdade familiar, mas um movimento político calculado projetado para proteger sua herança aquitana e prevenir Henrique de alterar unilateralmente arranjos sucessórios de maneiras que poderiam prejudicar seus filhos ou diminuir sua própria posição política. Mesmo durante sua prisão subsequente por Henrique, que durou de 1173 a 1189, Leonor continuou a exercer influência política através de correspondência, redes diplomáticas e conselhos estratégicos para apoiadores que mantinham seus interesses durante seu confinamento. Sua capacidade de permanecer politicamente relevante mesmo enquanto fisicamente restrita demonstrou uma profundidade de habilidade política e rede de relacionamentos que transcendiam circunstâncias imediatas e a estabeleceram como figura de importância contínua na política europeia. Após a morte de Henrique em 1189 e sua libertação da prisão, Leonor entrou no que muitos consideram ser o período mais ativo e influente de sua carreira política. Servindo como regente durante a ausência de Ricardo na cruzada, ela demonstrou habilidades executivas que provaram sua capacidade para governo independente em escala que incluía não apenas seus domínios aquitanos mas porções significativas do reino inglês também. Sua gestão de assuntos domésticos, relações exteriores e desafios militares durante este período proporcionou evidência conclusiva de suas qualificações como líder política que podia operar efetivamente nos mais altos níveis da arte de governar medieval. Sua continuação de atividade política bem aos 70 anos, incluindo missões diplomáticas, administração territorial e envolvimento no planejamento sucessório, estabeleceu precedentes para a participação política feminina que influenciaram gerações subsequentes de rainhas e nobres medievais.
No momento de sua morte em 1204, Leonor havia definitivamente se estabelecido como uma das mulheres mais poderosas e influentes da história europeia medieval, tendo transformado com sucesso desafios iniciais à sua herança de dote em oportunidades para a conquista política feminina sem precedentes. O legado de Leonor da Aquitânia como rainha que superou controvérsias iniciais para alcançar poder político extraordinário continua a influenciar a compreensão histórica das capacidades das mulheres para a liderança na sociedade medieval. Sua história demonstra que quando as mulheres tinham acesso a recursos adequados e eram permitidas desenvolver suas habilidades políticas, elas podiam alcançar níveis de influência e eficácia que igualavam ou excediam aqueles de seus contemporâneos masculinos. Sua transformação de uma jovem herdeira cujo dote foi contestado para uma rainha cujo poder foi respeitado em toda a Europa permanece como um dos exemplos mais notáveis de conquista política feminina na história medieval, estabelecendo precedentes duradouros para o exercício do poder feminino que influenciariam o desenvolvimento político europeu por séculos vindouros.